Shalom, preciosos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos novamente aqui para falar da palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre o tema como ser cristão. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2 que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, a unção que eles carregavam era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que viu-se línguas deles repartidas como que de fogo. Veja só como é que a Bíblia descreve. E aquelas pessoas que estavam ao redor poderiam ouvir na sua língua nativa. Ou seja, eles carregavam uma unção tão grande e quando falavam em línguas, cada um ouvia na sua própria língua. E quando eles depois começaram a pregar, e algumas pessoas vendo eles vivendo a palavra de Deus daquela maneira, naquela magnitude do poder, pensaram que eles estivessem bêbados. E Pedro se levantou perante as pessoas e começou a pregar e disse: não estamos bêbados. O que nós recebemos é do Espírito Santo. E agora algumas pessoas, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, ficaram tão maravilhados com aquilo e perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: o que podemos fazer para ser cristão? Veja aqui, essa é uma pergunta que é frequentemente feita até hoje. Como podemos ser cristão? O que é que nós podemos fazer para ser cristão? E eu estava no AMBO e estava a conversar, a evangelizar, melhor, a conversar sobre a palavra de Deus com algumas pessoas que tinham sido batizados e eles eram adventistas. E eu lhes perguntei: como é que vocês se tornaram cristãos? Não, nós, como adventista, passamos por um período de catequese e ao nos batizarem, nos foi perguntado: você aceita o espírito de profecia? Você aceita isso e aquilo? Você guarda os 10 mandamentos? Eu perguntei: mas isso está na Bíblia? Aceita o espírito de profecia? Então, para ser batizado, para ser cristão, já não é mais segundo o que a Bíblia fala. E por outra, catequese não é uma tradição da Igreja Católica, não é uma doutrina, uma invenção que a Igreja Católica trouxe, que é para trazer uma instrução de como as pessoas podiam ser católicos. Porque catequese não é bíblico. Porque você vai na Igreja Católica e você pergunta como ser cristão. Vão te falar que você tem que fazer a catequese, primeira comunhão, segunda comunhão, o crisma e tudo mais. Isso é a doutrina da católica, como ser católico, não como ser cristão. E aí você pergunta para um adventista. Eu estava a conversar com um amigo meu adventista, que ele me disse: olha, um cristão tem que falar em língua. Então significa que se você não falar em língua, você não é cristão. Mas, e assim sucessivamente, você vai para a igreja Testemunha de Jeová e outras igrejas mais, enfim, cada um tem uma definição e uma doutrina que molda como ser cristão. Mas eu quero te dizer algo antes de responder: essas doutrinas não definem como ser cristão. Eles criaram essas doutrinas para te formatar segundo o programa da igreja deles. Te torna segundo a igreja, não segundo Cristo. Mas na Bíblia, voltando, aqueles homens, versículo 37, perguntaram: o que podemos fazer, varões e irmãos? Eles queriam ser cristãos. E Pedro ousadamente se levantou e respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que a Bíblia não diz que para ser cristão tem que fazer catequese, tem que fazer estudo bíblico, tem que sentar com uma testemunha de Jeová, tem que aceitar o espírito de profecia, tem que aceitar aquilo, tem que guardar o sábado, não tem que comer carne de porco. A Bíblia diz que para ser cristão, o primeiro requisito é o arrependimento. Significa que um bebê não pode ser batizado, porque o bebê não se arrepende. Então, como ser cristão? É muito simples. As igrejas complicam, os pregadores complicam. Nós temos que voltar na Bíblia Sagrada. Para ser cristão é muito simples. Primeiro é o arrependimento, e segundo é o batismo em nome de Jesus, e terceiro é o derramamento do Espírito Santo sobre você. Essa é a fórmula da Bíblia para ser cristão. Deus abençoe.